porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Pois o seu poder alcançará os lugares mais distantes do mundo, e ele trará a paz. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão. Pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Em seu nome as nações colocarão a sua esperança. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações, reina o Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Boa noite, amados irmãos. Que a graça, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida, com a vida da sua família. Hoje é uma noite muito especial, porque é uma noite que faz parte de um dia que Deus está nos proporcionando, um momento que podemos agora, mais uma vez, estar compartilhando a palavra de Deus contigo, embora ainda com a questão do isolamento social, e nessa semana ainda mais, de maneira mais forte, de maneira mais contundente, devido ao lockdown. Eu quero dar as boas-vindas a você que está nos acompanhando nesta noite, você que está chegando agora, Deus abençoe grandemente sua vida. E quero rapidamente partir para o texto da Palavra de Deus. Quero te convidar então a abrir a sua Bíblia, a minha já encontra-se aqui aberta, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 3. Abra aí a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 3. Vamos proceder à leitura entre os versos 16 ao 18. Ezequiel, capítulo 3, verso 16 ao 18. Um texto bastante conhecido da Palavra de Deus. E eu quero meditar contigo nesta noite sobre o seguinte tema: a mensagem divina para esse tempo. A mensagem do Senhor para esse tempo. E assim diz a Palavra de Deus. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos encontramos mais uma vez na tua presença e agradecidos estamos por esse dia, pela tua proteção, pelo teu sustento, pela tua providência, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Colocamos a vida da tua igreja diante do teu altar, os teus filhos que estão nos acompanhando nesse momento, os demais, ó Pai, onde quer que encontrem-se nesse momento, se sintam protegidos, guardados por Ti. E que em nome de Jesus a Tua vontade continua prevalecendo sobre as nossas vidas, ó Pai. Abençoa os nossos governantes, ó Pai. Dá sabedoria a eles para que eles tomem decisões iluminadas pelo Senhor. É a oração que fazemos, com perdão dos nossos pecados, e oramos em nome de Jesus. Amém. A mensagem divina para esse tempo. Esse é o tema que eu quero compartilhar contigo nesta noite. E eu queria começar fazendo algumas perguntas. Qual a mensagem que você gostaria de ouvir? Qual tipo de mensagem, melhor dizendo, você gostaria de ouvir nesse momento? Qual tipo de mensagem eu também gostaria de ouvir? Certamente seria uma mensagem, um tipo de mensagem que traria uma espécie de afago aos nossos corações, uma mensagem que viesse trazer algum tipo de alento
sobretudo nesse momento tão difícil que nós estamos passando, uma mensagem que viesse acariciar o nosso ego. Mas aí me surge uma outra pergunta e eu quero fazer você também se questionar nesse momento. E qual a mensagem da parte de Deus para esse tempo? Será que a mensagem que vem de Deus para mim, para você, para a Igreja do Senhor, para você, meu amigo, minha amiga que está nos acompanhando nesta noite, a mensagem de Deus para nós nesse momento seria esse tipo de mensagem que vai trazer agrado aos nossos corações? Eu penso que certamente não. Não era isso o que Ezequiel estava pretendendo ouvir naquela oportunidade da parte de Deus. A mensagem proferida pelo profeta também possivelmente certamente não era a mesma que os seus ouvintes queriam naquela oportunidade. E eu imagino que talvez aquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar contigo nessa noite, talvez não seja aquilo que você queira ouvir. Porque nem sempre a palavra de Deus diz que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos, os pensamentos dele são diferentes também dos nossos. Então nem sempre aquilo que nós queremos ouvir ou queremos falar realmente provém de Deus exatamente, nem sempre vem da parte de Deus para os nossos corações. E aí, pensando então nessa mensagem divina, nessa mensagem de Deus para os nossos corações nesse tempo, e olhando para esse texto da palavra de Deus, quando o Senhor se dirige a Ezequiel, dando a ele uma responsabilidade muito difícil, que é ser o atalaia sobre a casa de Israel, ser ele o profeta, a boca de Deus para os israelitas contemporâneos, os israelitas de sua época. Eu penso também que a mensagem da igreja, não do pastor Marcos César, a mensagem, de Deus para a igreja nesse momento, seja também uma das mensagens difíceis de serem proferidas, porque muitas vezes nós, como igreja, não queremos falar e muitas vezes você, meu amigo, minha amiga, também não está disposta a ouvir. E por que eu digo isso? Porque a gente está vendo tanta coisa que está acontecendo à nossa volta, né? Eu digo não só por causa da questão da pandemia, porque antes mesmo da pandemia já haviam outras coisas que estavam acontecendo, que estavam surgindo e que nos fazem refletir sobre um seguinte fato: Jesus Cristo está prestes a voltar. A Bíblia fala dessa volta de Jesus, desse retorno quando ele vai vir buscar a sua igreja, quando ele vai levar para si de uma vez por todas os seus, aqueles que tiveram uma vida santa aqui na face da terra, uma vida separada para Deus, separada para a glória do Senhor. A Bíblia fala que esse dia e hora, está lá em Mateus 24, verso 36, desse dia e hora nenhum de nós sabemos, nem o Filho do Homem, enquanto esteve aqui na terra, sabia, nem os anjos, mas unicamente o Pai que está nos céus. Portanto, esse é um episódio, é um fato que nós não sabemos exatamente quando vai acontecer. Mas o que temos? Temos os sinais da volta de Jesus. Temos os sinais que mostram que a sua volta, o seu retorno está muito próximo. E cada dia que passa, essa volta de Jesus se aproxima ainda mais. E aí, qual a orientação da palavra de Deus? Para a igreja, para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Então, Deus dá uma ordem para nós, igreja do Senhor, que é falar aquilo que nós ouvirmos
vindo da parte do Senhor. Nós compartilharmos. E uma das coisas que precisamos compartilhar agora é exatamente isso, que esse retorno de Jesus está muito próximo. Precisamos falar que Jesus salva, precisamos falar que Jesus cura, sim, que Jesus continua realizando milagres, e a gente vê a própria mídia agora expondo, né, os casos aí, falando da pandemia, os casos de, inclusive, mulheres que tiveram filhos no meio dessa pandemia, gestantes que estavam, inclusive, infectadas, e o neném não estava, a criança não estava infectada, graças a Deus por isso, e agora estão aí, estão vivendo, estão bem, estão com saúde, glória a Deus por isso. Mas muito mais do que anunciar a cura de uma enfermidade física, a mensagem da igreja para esse momento precisa ser que o homem, a sociedade em geral, precisa ser curada da doença, da enfermidade espiritual, da doença que afasta o homem de Deus e que, infelizmente, o homem, não sendo curado dessa doença, ele é conduzido para a perdição eterna. E é isso, exatamente isso, que o Senhor quer falar conosco nesta noite, através desta mensagem. Era essa exatamente a tônica, de maneira resumida, da mensagem de Deus através de Ezequiel para aquele povo, para a sua geração. Essa é a mensagem de Deus para a igreja do século 21 e através da igreja do século 21 para o seu coração, meu amigo, minha amiga, que porventura esteja afastado dos caminhos do Senhor. E aí, por que eu digo isso, então? Que essa é a mensagem divina para esse tempo que você talvez gostaria de ser afagado, você gostaria de estar tendo o seu ego acariciado e outras coisas do tipo. Por que essa é a mensagem divina para esse tempo? E eu quero compartilhar 3 motivos. O primeiro deles, esta é a mensagem divina para esse tempo porque é a mensagem de reconhecimento da nossa condição. Ezequiel, enquanto profeta do Senhor, enquanto no desempenho do seu ministério, tudo que ele fez, ele procurou fazer, foi profetizar para o povo de Israel, para a sua geração, de que eles precisavam reconhecer a sua condição de homens pecadores. Lá no capítulo 18, Ezequiel fala de maneira muito clara a respeito disso, e no verso 4 ele diz que, inspirado por Deus, diz que eis que todas as almas são minhas, a alma que pecar, essa morrerá. E aí fala então da condição do homem, generalizando, de ser pecador, fala das consequências desse pecado, dessa condição que o homem não pode partir deste mundo estando nessa condição. E pode ser que você, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo nessa noite, esteja exatamente nessa condição. E olha, eu estou aqui apontando o dedo para você, eu estou aqui falando dessa sua condição, eu não estou dizendo com isso que eu sou melhor do que você, eu não estou dizendo com isso que a igreja do Senhor Jesus, os meus irmãos em Cristo, somos melhores do que você. E a prova é que eu quero citar um texto da Palavra de Deus, um outro texto da Palavra de Deus, muito conhecido. Se você tiver uma Bíblia, abra a sua Bíblia, anota aí então para você ler depois. Romanos, está lá no Novo Testamento, capítulo 3, verso 23. Um texto bem conhecido, é possível, inclusive, que você já tenha ouvido. Em Romanos 3, 23, o apóstolo Paulo diz que todos nós somos pecadores e por isso estamos separados da glória de Deus. E é interessante que quando Paulo fala que todos nós somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus, ou separados estamos da glória de Deus, Paulo se inclui. Ele diz, todos nós, vocês e eu. Paulo. Então todos nós somos pecadores. Talvez eu esteja falando com algumas pessoas que se achem, que se considerem que estão acima dos outros ou acima dos demais. E a verdade é que Deus nos olha no mesmo patamar. Todos nós somos homens pecadores. Somos
e por conta do pecado que está entranhado na nossa carne, nós estamos separados. O pecado fez isso, trouxe separação entre o homem e Deus. E você precisa reconhecer isso, meu amigo, minha amiga. Eu falo isso, repito, não é porque eu sou melhor do que você, muito pelo contrário. Eu quero seguir o exemplo de Paulo, desse mesmo Paulo que eu mencionei. Paulo se intitula o mínimo de todos os santos. Paulo se intitula o menor dos pecadores, o menor dos apóstolos, porque outrora ele havia perseguido a igreja. Mas, meu querido, eu falo isso para você por amor a você, sabe? Porque o que eu quero para mim, eu quero também para você. A experiência que eu tive há 25 anos atrás, quando eu reconheci que eu era e sou ainda pecador, e que isso só me fez bem, eu preciso incentivar você também a fazer, porque a palavra de Deus, ela me ordena isso. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu, que sou eu, a igreja, da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Portanto, reconheça que você é um homem pecador. A mensagem de Deus para você nesta noite, a mensagem divina para esse tempo de pandemia, enquanto muitos estão preocupados em achar a solução desse problema, a cura, e que em nome de Jesus vão achar, se é que já não acharam, né? A mensagem do Senhor para você é reconhecimento da nossa condição. Nós somos homens pecadores, nós somos homens e mulheres pecadores. Uma segunda coisa que eu quero compartilhar contigo nesta noite, acerca da mensagem divina para esse tempo, é que a mensagem divina, a mensagem de Deus para esse tempo, além de ser uma mensagem que nos leva ao reconhecimento da nossa real condição, é uma mensagem também que nos incentiva ao arrependimento. Porque de nada adianta eu e você reconhecermos, olha, eu sou pecador, eu sou pecadora, beleza. Glória a Deus por isso, já demos um primeiro passo. Mas de que adianta, preste atenção nesse exemplo, de que adianta você reconhecer que está com fome, e aí você tem diante de você um prato de comida, o seu prato predileto, feijão, arroz, bife com batata fritas, ou o que quer que seja. Mas você está com fome, o prato de comida está ali, mas você não faz uso dele. De que adianta isso? Você só reconhecer a sua fome? Nada. Porque você vai continuar com o problema, que é a fome. Assim é o homem em relação ao seu relacionamento com Deus, a sua aspiração a ser um morador dos céus após passar essa vida. Você reconhece que é pecador. Beleza. Agora a palavra de Deus nos incentiva a se arrepender, ao arrependimento. Porque você não pode continuar na condição que você está. Se você se reconheceu pecador, você agora precisa se arrepender. E aí talvez você diga assim, pastor, mas eu conheço um montão de gente, um montão de crente, quem sabe até da minha igreja, né? Da igreja que eu pastoreio, de uma das igrejas que eu pastoreio, eu conheço um montão de gente que é crente, mas faz coisas que eu não faria. Meu querido, minha querida, preste atenção em algumas coisas. Primeiro, a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que a gente tem que olhar para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Essa é a primeira coisa. Eu e você temos que seguir a Jesus. Se você tem me seguido até então, para de me seguir. Se você tem seguido o irmão A, a irmã B, para de seguir eles. Você tem que seguir a Jesus. Porque quem conduz o homem à salvação é Jesus, não são eles, não são os homens. E o irmão, a irmã que você conhece e que porventura está no pecado, vamos orar por ele para que daqui a pouco ele volte como um trem, ele volte para os trilhos, ela volte para os trilhos, se acerte com Deus e continue a sua caminhada em direção a Cristo, em direção aos céus.
Mas não seja você mais um a dar passos largos em direção à perdição eterna. Admita, arrependa-se dos seus pecados, dos seus erros, dos erros que você tem cometido. Arrependa-se das práticas que você sabe que são abomináveis aos olhos do Senhor, que a palavra de Deus condena. O problema é que às vezes a gente não faz coisas que a sociedade não condena. E aí a gente se intitula, eu sou bonzinho, eu sou boazinha. Mas a palavra de Deus condena determinadas atitudes, que a sociedade não, que a sociedade acha que é tudo normal. Né? E a gente poderia citar algumas aqui, né? A questão do adultério, a questão da fornicação, né? A cobiça pelas coisas do próximo, os maus pensamentos, que quem está à nossa volta não sabe, mas Deus sabe. Por isso que o nosso temor é totalmente direcionado a Ele, o justo juiz, que nos julga não só pelas nossas atitudes, mas só pelos atos, mas pelos nossos pensamentos, que não devem ser alimentados por mim e por você. E aí Deus nos incentiva através da sua palavra. Arrependa-se. E aí eu separei um texto aqui que eu gosto muito, eu preguei recentemente, lá de Oséias, capítulo 14, o primeiro versículo, o profeta Oséias, que profetizou para uma geração muito incrédula do povo de Israel, foi contemporâneo de Isaías. Oséias diz assim: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Olha só, a palavra de Deus através do profeta Oséias, incentivando o povo ao arrependimento. O povo tem que se arrepender. Se alguém está em pecado, tem que reconhecer que é pecador, e uma vez sendo reconhecido que é pecador, tem que se arrepender. Mas a Bíblia ainda diz mais, são muitos textos bíblicos que fazem menção a essa verdade, a esse fato que precisa acontecer. O próprio Ezequiel, no capítulo 18, que eu fiz menção, diz lá nos últimos 3 versículos do capítulo 18, que é o verso 30 ao 32, diz assim, diz assim: portanto, eu vos julgarei, a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Quem vai julgar é Deus. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Diz mais o texto: lançai de vós, ou seja, jogue fora, abra mão de todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morrerias, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. É interessante, eu não vou pregar nesse texto, mas é interessante algumas coisas que Deus fala nesse texto, não? A questão de que Ele é o juiz, a questão a necessidade que todos nós temos de arrependimento, e também o texto fala a respeito da tristeza que há no coração de Deus quando alguém parte sem Cristo e, consequentemente, sem salvação. Eu ainda quero lembrar de um outro texto que está lá no livro, na carta do Apocalipse, no livro do Apocalipse, capítulo 2, quando, em uma das 7 cartas, né, uma delas é direcionada à igreja da cidade de Éfeso. E aí, lá no versículo 5, e aí para você não pensar assim, pastor, o senhor está sendo muito duro assim, só porque eu estou afastado, eu estou afastada, porque eu nunca fui crente. Não. Nesse texto aqui, Deus dá uma dura mensagem de arrependimento
para a igreja que estava em pecado naquele momento, naquela ocasião. E aí diz lá o verso 5, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Deus diz para a igreja de Éfeso e para a igreja cristã do século XXI, arrepende-te. Um dos grandes pecados que nós, cristãos, vínhamos cometendo ao longo desses anos é o pecado da omissão. Muitas vezes nós deixamos de falar para você, meu amigo, minha amiga, com medo de perder a sua amizade, né? Com medo de perder a oportunidade de falar contigo, deixamos de falar algumas verdades. E aí, por conta disso, o que aconteceu? Nós nos omitimos, nos tornamos aqueles crentes legais, que eu costumo dizer lá na minha igreja, aos irmãos da Igreja Batista Memorial de Itaúna, nos tornamos crentes legais. Enquanto isso, a palavra de Deus diz assim, no verso 18, que nós lemos de Ezequiel 3, quando eu disser ao ímpio, Deus, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. E olha, meu querido, minha querida, eu não quero que o sangue de ninguém seja requerido da minha mão. A Igreja Batista Memorial de Itaúna, a igreja que eu tenho pastoreado ao longo de mais de 10 anos, a Igreja Batista em Jardim Progresso, que tem me dado o privilégio de ser seu pastor interino já há alguns meses, nós não queremos isso para a gente. A igreja do século XXI, ela não quer isso. Ela não quer pagar o preço do seu sangue, muito menos queremos tomar conhecimento da perdição de alguém que nós tanto amamos. E aí, se você está ainda, diante de todos esses sinais que estão à nossa volta, se você está ainda sem Cristo e sem salvação, a palavra, a mensagem divina para esse tempo é: reconheça a sua condição de pecador e se arrependa. Por último, eu quero destacar para você aqui que a mensagem divina para esse tempo é também uma mensagem de salvação. Meu irmão, minha irmã, você que está desviado, desviada, eu não gosto de usar esse termo desviado, desviada. E você que está aí a um passo do paraíso, você que está aí a um passo de voltar-se para o Senhor e por isso está me acompanhando, por isso está ouvindo a palavra de Deus pelo meu intermédio nessa noite. Meu querido, minha querida, presta atenção. A mensagem de Deus, a mensagem divina para esse tempo, não é uma mensagem para você se tornar um homem religioso, não é uma mensagem para você se tornar uma religiosa, não é para uma mensagem que te incentiva a pegar um exemplar da Bíblia Sagrada, colocar debaixo do braço e fazer boas obras. É uma mensagem que te conduz à salvação. O texto de Ezequiel capítulo 3, um versículo que nós não lemos, verso 21, diz assim: mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a sua alma. É exatamente isso que Deus quer fazer contigo. A partir de agora, a partir dessa noite, o Senhor quer livrar a sua alma, sabe? Talvez uma verdade a respeito do inferno que você nunca soube, nunca tomou conhecimento. O inferno não foi construído para você, não foi construído para mim, foi construído para o diabo e os seus anjos. O diabo e aqueles que o seguem. Alguns
que foram enganados, que se deixaram ser enganados. É só você olhar para pensar, tem um momento de reflexão aqui comigo. Não saia do canal não, tem um momento de reflexão comigo. Para pensar, olha os frutos do cristianismo. Os frutos do cristianismo. Não é o fruto de alguns que se dizem cristãos. Olha o fruto do cristianismo. Leia a palavra de Deus. Preste atenção nas pessoas que vivenciam a prática daquilo que está expresso na palavra de Deus. E olhe os seus frutos. Eu tenho a plena certeza, a plena convicção que você, prestando atenção nisso, você vai querer ser uma dessas pessoas. Você vai querer ser um desses. Você vai querer ter essa experiência pessoal com Jesus. O Deus que nos ama. O Deus que não nos aceita de qualquer jeito. Porque Ele quer o melhor para nós. E por isso Ele quer que a gente reconheça que é pecador. Por isso que Ele quer que a gente se arrependa dos nossos pecados. Porque uma vez tendo arrependido dos nossos pecados, o texto nos diz que nós vamos usufruir da salvação. E olha, salvação é um tema, é um fato que acontece, um fato que ocorre única e exclusivamente por intermédio de Jesus Cristo. Você olha para os fundadores de outras religiões, e me perdoe você, meu querido, se você é de alguma outra religião, não estou aqui para falar mal de religião nenhuma, não vou citar nome de nenhuma delas, mas onde estão nesse exato momento os fundadores das demais religiões? Cristo, Ele morreu e ressuscitou, está à destra do Pai e voltará para buscar a sua igreja, e Cristo deixou esta mensagem revelada a nós, escrita há mais de 2000 anos atrás. E tudo aquilo que Ele disse até então está acontecendo. E aí pergunto eu a você, qual a mensagem da parte de Deus que eu traria para você nessa noite? Falaria que Jesus pode curar de uma possível enfermidade que você ou alguém da sua família está passando? E é verdade, Jesus pode curar, Jesus pode abrir a porta de emprego, que muitos certamente estão precisando nesse momento. Jesus pode fazer todas as coisas, não existe nada impossível para Ele. Está lá em Lucas 1,37. Mas nesses tempos de pandemia, aliás, eu não quero nem focar na pandemia, nesses tempos de proximidade do retorno de Jesus, o que Ele mais quer é que o homem reconheça a sua condição de pecador, que o homem se arrependa dos seus pecados e que o homem, a partir de agora, tendo ouvido a mensagem de Deus, usufrua da salvação que é concedida somente por Ele. Você quer ser salvo nesta noite? Você quer ser salva? Eu gostaria muito de tomar conhecimento da sua decisão. E olha, se você está tomando essa decisão ao lado de Jesus nesta noite, onde quer que você esteja, qual país que você esteja, qual estado, não importa, você estava afastado, afastada, e hoje decide se reconciliar com Deus, ouviu essa mensagem, Deus falou o seu coração por intermédio do seu Santo Espírito, não é mérito do pregador, é mérito do Senhor, a glória dele, é toda dele, e você reconhece que precisa fazer isso, que quer fazer isso, que não existe outro caminho. Lá nos comentários, coloque o seu nome lá, tá bom? Coloque o seu nome, se possível, coloque seu WhatsApp, algum contato lá para a gente fazer contato contigo. Eu quero orar por você. Eu já vou orar por você agora, no término desse culto. Mas eu quero tomar conhecimento da sua decisão. Quero saber quem é você. Quero te ajudar a dar os primeiros passos, te incentivar a buscar uma igreja aí próximo da sua casa. Quem sabe onde você mora. Eu conheço alguma igreja, algum pastor amigo que pode te dar uma atenção especial a você. E meu querido, minha querida, o Evangelho
é como aquela laranja que você vê lá na feira, lá no sacolão, até lá na laranjeira. Você só sabe se é doce se provar. Então prove o Evangelho em nome de Jesus. Essa é a mensagem divina para esse tempo. Eu quero orar por você, orar por sua vida. Quero suplicar a Deus que continue falando ao seu coração, abençoando a você e sua família, suprindo suas necessidades, sim, mas acima de tudo, te abençoando com as bênçãos celestiais, conforme diz Paulo aos irmãos de Éfeso. As bênçãos celestiais, é delas que você precisa. Tá bom? Querido, querida, ontem foi aniversário do Luiz Miguel. Vamos agradecer a Deus. Luiz Miguel, uma criança ainda, está fazendo 9 anos, filho do irmão Júlio, da irmã Carla. Fez 9 anos ontem. Deus abençoe, Luiz Miguel, se você estiver nos acompanhando. Um beijo no seu coração. Ontem também foi aniversário do irmão Rogério, esposo da irmã Denise. Deus abençoe também grandemente, irmão Rogério. Está devendo um café para todos nós, para a igreja. Estamos todos com saudades do seu café, tá bom? Deus abençoe grandemente. Eu quero orar pela vida do irmão Delson Gomes, da irmã Gilcineide, diaconisa, lá da Igreja Batista de Progresso, o seu esposo também, irmão Mário, o seu pai, irmão Gelson Barbosa, que não tem andado bem de saúde. Quero te incentivar a colocar esses nomes também diante de Deus. Quero te incentivar a colocar lá nos comentários, de preferência, não no chat, mas nos comentários. Coloque também seus pedidos de oração para a gente estar orando, compartilhando com a igreja, tá bom? Quero agradecer a Deus, meus irmãos, tanto da Igreja Batista Memorial de Itaúna, como da Igreja Batista de Progresso, porque eu sei que vocês têm orado por mim, pelas decisões que eu preciso tomar nesse momento difícil, né, que a sociedade está passando, e eu sei que ambas igrejas, ambos irmãos estão ansiosos para retornarem ao culto, no templo, né, o culto presencial, e às vezes alguém fala uma coisa, às vezes alguém fala outra, e olha, tenha paciência com esse pastor, tá bom? Tenha paciência com esse pastor, ore por mim, e esteja orando, continue orando pela minha família, os demais enfermos de ambas as igrejas, né? A irmã Zilka, da nossa igreja, a irmã Denise Albuquerque também, a irmã Cibele, que não tem andado muito bem, o Antônio, seu esposo, está melhor, graças a Deus, mas vamos continuar orando por ele, a irmã Alice, né? E tantos outros nomes aí da nossa igreja. Vamos estar colocando a vida de cada um deles também diante de Deus, no altar do Senhor, tá bom? E quero te agradecer também, meus irmãos, de ambas igrejas, por estarem aí se esforçando. Eu sei que é um esforço seu de continuar sendo fiel ao Senhor, um esforço seu de procurar ambas tesourarias para a devolução dos seus dízimos, para a entrega de ofertas. Deus abençoe grandemente a vocês. É por causa da sua fidelidade que ambas as igrejas estão conseguindo cumprir com as suas responsabilidades financeiras nesse tempo de pandemia, tá bom? E Deus abençoe grandemente. Eu oro para que o Senhor continue suprindo todas as suas necessidades, continue sustentando a despensa do seu lar, tá bom? Irmã Luana, lá da Assembleia de Deus em Santo Aleixo, irmão Marcelo, irmã Rosiane, um abraço carinhoso para vocês, assim como para todos vocês que estão conosco nesta noite. Se você pode, baixe sua cabeça, vamos conversar com o Senhor e assim o culto estará encerrado. Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Pai, eu coloco diante do teu altar a vida desse meu irmão, minha irmã, que agora está sendo tocado pelo teu Santo Espírito, para que tome uma decisão ao teu lado, ó Pai. Que em nome de Jesus ele abra o seu coração, te receba como seu único, eterno, suficiente Salvador, ó Pai, e que essa decisão seja uma decisão genuína e que perdure por toda a sua vida aqui na face da terra. Ajuda, ó Pai, para que essa pessoa, esse meu irmão, essa minha irmã, possa caminhar, ó Pai,
de maneira firme nos teus santos e retos caminhos. Abençoa-nos como igreja do Senhor, para que sejamos instrumentos das tuas mãos para abençoar a vida dessas pessoas e tantas outras, ó Pai, que estão tomando decisão ao teu lado. Pai. Abençoe o Carlos, tio da Simone, ó Pai. Seja com a decisão dele também, que em nome de Jesus ele se firme nos teus caminhos. Abençoe os novos convertidos da tua igreja, ó Pai. Abençoe aqueles que estão enfermos, tanto aqueles que nós mencionamos os nomes aqui, ó Pai, como aqueles que nós não mencionamos, ó Pai, são muitos, mas o Senhor sabe que a tua igreja tem orado, tem colocado diante do teu altar a vida de cada um deles, diante do teu altar. Supra as suas necessidades para a honra e glória do teu nome, ó Pai. Obrigado mais uma vez pela vida daqueles que aniversariaram nessa semana. Abençoe o Luiz Miguel, abençoe o Rogério, abençoe a Simone também, que vai aniversariar na próxima sexta-feira. Que todos se sintam abençoados, que todos se sintam guardados e protegidos, ó Pai, por Ti. Muito obrigado, ó Pai, pela bênção que o Senhor concedeu ao pastor Rodrigo Queiroz, à sua família, daquele novo veículo, ó Pai. Aquele carro é seu, ele te pertence e ele é para a tua honra e tua glória. Continua conosco, ó Pai. É a oração que fazemos. No nome doce e poderoso de Jesus que oramos. Amém. Deus abençoe. Beijo nas crianças e até o próximo domingo em nome de Jesus.